Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Jonias, pastor Jonias. Nós estamos diante da lição 1, Lucas e seu Evangelho. A lição 1, que versa sobre o Evangelho de Lucas. Aliás, nós temos nesse terceiro trimestre o livro de Lucas sendo abordado. Nós vamos estudar o livro de Lucas. Lucas é um dos evangelhos do Novo Testamento. Faz parte dos evangelhos sinópticos, ou seja, aqueles que resumem as coisas e contam mais ou menos da mesma forma. Nós temos aqui o autor do livro, Lucas, cuja profissão era medicina, ele era médico. O livro foi escrito no ano de 58 a 63, entre essas datas aí da nossa era. Contém 24 capítulos e 1.151 versículos. Portanto, um livro bastante extenso para o Novo Testamento. A divisão do livro está assim, dividida em 3 partes. Na primeira parte, dos capítulos 1 a 4, nos capítulos de 1 a 4, versa sobre nascimento do Messias e seu preparo. Na segunda parte, dos capítulos 5 a 21, ministério e ensino de Jesus. E na terceira parte, dos capítulos 22 a 24, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aí está a divisão do livro. Estrutura do livro, introdução, Lucas 1, de 1 a 4. Aí nós encontramos a introdução, o nascimento de João Batista, de Jesus, Lucas de 1 e 5 a 2 e 38, infância de Jesus, Lucas 2, 39 a 52, ministério de João Batista, Lucas 3, de 1 a 20, batismo e genealogia e tentação de Jesus, Lucas 3, 21 a 4 e 13, ministério e ensinamento e parábolas de Jesus, Lucas 4, 14 a 19, 27, últimos dias de Jesus em Jerusalém, Lucas 19, 29, 28 a 22 e 6, última ceia, Lucas 22, 7 a 38, prisão e morte de Jesus, Lucas 22, 39 a 23, 56, ressurreição e ascensão de Jesus, Lucas 24, de 1 a 53. Aspectos interessantes no livro de Lucas. O autor desse livro, que era Lucas, conforme vos disse, ele adentra na realidade do cotidiano do povo naquela época em volta de Jesus. Ele foca e observa 5 pontos interessantes. Primeiro, as cidades. As cidades eram por onde Jesus passava, Jesus perambulava, não somente ficava num ponto fixo, mas andava de cidade em cidade. As cidades, portanto, eram importantes, porque eram nas cidades que Jesus passava e evangelizava, fazia prodígios, milagres. Várias cidades, inúmeras cidades por onde Jesus passou, deixou o seu rastro, sua marca. Então as cidades eram importantes, e o autor entra nesse detalhe, falando sobre as cidades. Um outro ponto interessante que ele foca é sobre o contraste, ou contrastes sociais. Lucas apresenta forte contraste entre pobres e ricos, poderosos e fracos, privilegiados e marginalizados, e etc. Então, os contrastes sociais foram focados pelo autor de forma toda especial. E isso é importante, porque até na nossa época nós temos esses contrastes sociais que precisam ser observados, precisam ser trabalhados, e o Evangelho precisa ser anunciado. Nós temos aqui um outro ponto interessante que o autor foca, que é a ênfase nas multidões. As multidões estavam sempre perfiladas à margem da estrada por onde Jesus passava. Não era uma multidão de povos, de um povo só, mas de povos diferentes que vinham de diversos lugares, gregos, troianos, pessoas judias, os judeus, samaritanos, etc. Então as multidões formadas por pessoas de diversos lugares estavam sempre à margem da estrada, esperando Jesus passar, ávida por ouvir a sua palavra. Ele falava de forma diferente, não era como os fariseus e saduceus que tinham uma prédica apenas do ponto de vista do discurso
e Jesus tinha na prática, ele fazia prodígios, milagres, materializava tudo que ele falava. Então as multidões estavam sempre perfiladas à margem da estrada para ver Jesus. E o autor foca isso. A atenção dada à comida. A comida aqui é uma tônica no livro de Lucas, a multiplicação dos pães. Jesus objetivou alimentar o povo sempre, alimentar os pobres, os necessitados. Jesus tinha uma saída sempre. A comida aqui é uma realidade no livro de Lucas, e o autor se interessa por esse aspecto que é uma necessidade do povo. O outro ponto que o autor foca, e eu acho aqui muito interessante, ele foca a mulher em posição de destaque. A mulher aqui é colocada em xeque. Isabel, Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena, Maria de Betânia, Marta, e essas mulheres estavam sempre em ação, fazendo a obra de Deus, e a mulher aqui é colocada em destaque. Hoje nós vemos que a mulher faz praticamente 70% da obra de Deus, e tudo passa pelas mãos praticamente da mulher. A mulher é um agente ativo na obra de Deus, sempre foi, e aqui é colocado em destaque. Curiosidades do livro de Lucas. O livro de Lucas apresenta algumas curiosidades interessantes, porque o seu autor, ele era meticuloso, entrou na sociedade, ele observava detalhes. Então, aqui vamos, por exemplo, talvez o livro, a palavra Lucas, diminutivo do nome latino Lucanus, médico de origem pagã, que acompanhou Paulo, conforme sugere as passagens na primeira pessoa do plural do livro dos Atos 16, de 10 a 17. Nós temos aí várias referências que Paulo fala sobre Lucas. O Evangelho de Lucas, autoria, este Evangelho escrito por Lucas, o médico amado, é um Evangelho que ele faz parte dos Evangelhos sinópticos, porém ele entra em maior detalhes, em maior meticulosidade. É um livro que particulariza certos aspectos. Outras particularidades, por exemplo, o Evangelho do Lar, o Evangelho dos Cânticos, o Evangelho das Coisas Perdidas, são particularidades do livro de Lucas. O Evangelho da Ovelha Perdida, a Dracma, o Filho Pródigo. Sempre nós temos aí a narrativa nos outros evangelhos, mas, no entanto, só Lucas narra o nascimento de João Batista, fala do nascimento e da infância de Jesus até os 12 anos. Encontra-se em Lucas também algumas parábolas de Jesus que não aparecem nos outros evangelhos, como, por exemplo, a do bom samaritano, a do rico insensato, a do filho pródigo e a do rico e Lázaro. E há belas canções e orações de louvor, como as de Maria, de Zacarias e de Simeão. Então, temos aí estas particularidades no livro de Lucas. Meu querido irmão internauta, depreendemos dessa noção fundamental do livro, nesta lição do livro de Lucas, que o seu autor era meticuloso, detalhista, entrou na prática, observando pontos interessantes como as cidades, as multidões, como os contrastes sociais, observou o destaque das mulheres em ação, como Maria Madalena, Maria mãe de Jesus, Marta, Maria de Betânia, as mulheres em ação. Depreendemos deste evangelho, que foi escrito por Lucas, um médico que não era judeu nem fazia parte do rol dos apóstolos, mas era grego, foi escrito para os gregos, este evangelho, especialmente direcionado a um possível grego, um homem converso que defendia a causa de Cristo e patrocinou Lucas, Teófilo. Ele patrocinou essa obra de Lucas, o Evangelho, e também o livro de Atos, que foi escrito por Lucas, o médico amado. Que Deus nos abençoe e nos guarde.